estuda os 5 elementos, Vata, Pitta, Kapha, e depois fica descascando Vata, Pitta, Kapha. Na verdade, a gente faz muito da turma que a gente formou, assim, 80% da turma, quando pratica Ayurveda de uma forma alopática. Então você vê a pessoa falando, problema de estômago, para estômago tal coisa é bom. E aí dá um negócio que não está pensando em Pachaka, em Samana, em Pledaka. Acho que isso é o que mais faz pra gente. A gente tem que começar a conversar bastante, tentar desenvolver esse raciocínio, né? E acho que essa questão de olhar para essas runas, faz toda a diferença, né? Eu estou vendo o Thiago se esforçando para explicar pra gente a importância de a gente dar o valor para as runas, mas acho que a raiz é esse pensamento físico. A gente compreender que é pita, então tá ligado com atrito. Quais das características do atrito? É o calor, é penetrante, é o oleoso, porque todo tipo de atrito gera excreção. Então se eu ficar fazendo isso, vai chegar uma hora que vão ter uns pedacinhos na minha mão, que é a excreção do pita. Então se a gente levar em conta a física, eu acho que não é agora que a gente aprende, mas para quem ainda não teve esse contato, vai levando a física em conta. Fica pensando na seringa. E vocês vão ver que os 5 elementos estão ali. E aí, para cada pessoa, você bota a mão na textura da pele da pessoa, você já vê assim, é oleoso, não, é úmido e é um úmido frio. Então, talvez seja problema em Viana, a circulação que está muito plasmadora, é um vata que tem muito plasma, e o plasma sai pela pele porque ele não tem Agni no plasma para gerar os próximos tecidos. Então você começa a dar coisas ácidas, começa a dar coisas picantes, levemente vai gerando os próximos tecidos. E a gente, quando aprende a Ayurveda no primeiro lugar, a gente dá muita importância no geral ao Vata, Pitta, Kapha, Agni, e Shrotas é um tema que a gente boia geral. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu tive essa impressão total. Sim, que eu acho que é importante. E assim, numa maneira mais Panchakarma, num estudo, quando você... Eu acho que isso tem que ver muito a vivência na Índia, para sacar isso. Os caras, eles têm a descrição do Charaka, que seja o Ayurveda, etc. As características de cada esrota, como é que cada esrota está funcionando em mais, menos, inadequado, etc. E eles estão com aquilo muito decorado na cabeça deles, porque aqueles estudos são feitos para serem decorados. E a gente, em um certo sentido, ainda precisa reconhecer a nossa infância no Ayurveda como nação, etc. e tal, porque a gente ainda está muito longe do processo dinâmico do Ayurveda através dos sistemas fisiológicos. A gente, para chegar lá, eu acho que antes disso a gente precisa aprender o abecedário fundamental, que são as runas. Porque a partir da runa você vai descrever Vata, Pitta, Kapha, você vai descrever Dhatu, você vai descrever... Vocês já tiveram aula com um indiano com frequência, eles viram assim e perguntam: quais são as runas do Mansa Dhatu? Já viram a situação? Quais são as runas do... como é que você percebe que o Mutra Varra Esrota está com um distúrbio? Todo mundo tira monovogal, assim, né? E que também eu acho que inclusive eu. Subdoxas, né? Então, assim, a gente precisa reconhecer como é que o Ayurveda se estrutura, né? E muitas vezes a gente quer saber um conhecimento muito avançado de Ayurveda, mas eles passam um maior tempão falando sobre Sutrasthana, que são assim, os conceitos mais básicos. E eles falam assim: se você não souber o conceito básico, que é uma parte chata de na Índia, que nem sempre repete a mesma coisa, que a gente nunca aprende em termos, que é entender a importância dessas coisas muito básicas, que eu acho que aos poucos a gente começa a entender por que isso é importante. Por que eles sempre repetem aquilo? Por que a gente sempre está querendo aprender uma coisa mais avançada? E por que a gente nunca presta atenção naquilo que é tão fundamental, que é aprender o que eles falam. Isso daqui é muito importante. E a gente, não, eu já aprendi isso no Brasil, etc. e tal, né? Mas, assim, conversando com esses professores com mais tempo e qualidade, você vê como aquilo é realmente importante. Eu, por exemplo, eu acho que eu não sei os runas de nenhum dos dados de uma maneira clara. Tem que parar, pensar. Isso para um Ayurveda mais clínico, Panchakarma mesmo, é fundamental. Porque é assim que você vai, naquela hora, discernir se aquilo está com problema no dado tal ou no dado tal. Isso é a base dos estudos mesmo. Quando você está no começo na faculdade de medicina, você quer ver o Alzheimer. Aí você chega lá no Alzheimer, você percebe que sem a bioquímica você não entende Alzheimer. Então é isso, você quer entender qual que é o melhor fitoterápico para fazer o virecha, mas você não
não sabe nem direito para que você está fazendo Virete, que qual guna você quer eliminar com o Virete. E na perspectiva do Ayurveda, uma coisa que eu acho que é importante implementar nesse sentido físico que o Edson colocou, que é válido estudar e é válido a gente ter um conhecimento claro, principalmente para conseguir conversar com as pessoas, o Ayurveda ele tem um entendimento muito energético sobre o prana, sobre o papel que a mente pode imprimir sobre o prana, né? No original, a Ayurveda era só mantra, gente. A quantidade de erva que tinha no Ayurveda no início era decimal. A gente tinha como principal forma de tratamento fazer mantra para que o prana se organizasse de uma forma, para que o prana no corpo da pessoa se reorganizasse. E uma coisa que o médico lá na Índia falou que eu acho que é muito interessante é assim, não importa aqui se a gente está tomando Dajmastaka não sei o que, se a gente está fazendo arista não sei o que lá, se a gente está fazendo virete não sei o que, tudo que a gente está fazendo aqui é só criar um espaço adequado e não um espaço inadequado para que o prana possa funcionar. Isso é o entendimento de Ayurveda puro, né? Assim, um entendimento menos, digamos assim, através da alopatia, né? Cara, um pouco importa se a pessoa deu uma benção ali, o prana funcionou direito, porque aquilo é super ayurvédico, só que na nossa cabeça é muito funcionar só através de erva e esquecer a postura do momento onde vai dar a erva, né? A postura de quando vai abrir um atendimento, cantar mantra ou fazer algum aspecto de sentar, porque senão o Brahma vai fazer mal. Ou jatamansa, qualquer coisa que seja. Experiência muito forte com mantras, fiquei 2 anos fazendo mantras no seguramente e não tem nada psiquivado no remédio. É dito nos textos clássicos que o mantra cantado na língua onde o paciente entende é o remédio mais forte que existe. Então, e no João de Deus, por exemplo, houve um Pai Nosso dele. Sim, mas eu acho que o sânscrito está dentro da gente, né? Eu não entendo nada de sânscrito assim para traduzir ele, mas eu entendo ele, eu canto, a gente sente, porque ele visa na intensidade. Para mim é o remédio santo, assim, de qualquer doença. E muitas vezes, quando a gente está se pensando num caso, a gente vem uma ideia assim meio esquisita que você não sabe do que foi, parar e olhar, que é claro que eu acho que é válido a intuição, mas também é válido algum grau de análise racional ali também, sabe? Não vai dar chumbo pro cara só porque ele veio com a intuição. A intuição não pode estar um pouco desvateado também, né? Tem que estar muito centrado para assim, a intuição ser um canal completamente livre, sem ter, de vez em quando, umas cancelas da análise falando assim, opa, cuidado, né? Assim, gestante, babosa, peraí, vamos pensar um pouquinho e tal. Mas esse papel da gente atuar na terapia como uma arte, junto de uma ciência, é um papel, eu acho que, é claro que a gente tem que ter responsabilidade com isso sempre envolve risco, mas ficar só dentro da racionalidade também tem seu risco, né? Entender que tem muita coisa que não é a gente que está fazendo e que às vezes a gente tem dúvida que vai funcionar, a gente não tem confiança, mas a gente testa com uma certa parcimônia, vai que funciona, né? A maior parte das coisas que a gente aprende, depois de um tempo atendendo, aprende porque a prática ensinou. E essa prática ensinou, em certo sentido, quem está ensinando é o prana, né? Então, ter essa postura de ter muito centramento no momento do dar o medicamento e escolher o medicamento, esse mesmo médico, uma vez ele falou assim, olha, teve uma história tão esquisita, uma vez que teve um farmacêutico, que era daqui da gente, que não tinha nada que o cara podia dar para aquela pessoa naquele momento. Mas ele pegou a única coisa que tinha na prateleira, rezou um mantra e botou uma intenção muito forte de cura para aquela pessoa, e aquele medicamento era assim, extremamente antagônico à condição da pessoa. Tipo, não faça isso em hipótese alguma, e aquilo resolveu no caso da pessoa. Não estou dizendo para fazer qualquer coisa ligar ao mundo da lelê total. Mas entender que o Ayurveda tem uma dimensão muito energética também em relação ao que está sendo feito. E para juntar isso com a ideia da Buna, é o seguinte, não existe uma coisa seca e uma coisa úmida, e elas são polos, onde tem o preto e o branco. O preto e o branco, na verdade, a gente está atuando muito no nível do cinza. E chegando um pouco para lá e um pouco para cá, isso pode ser através de diluição, isso pode ser através do horário que vai dar, isso pode ser através do que vai ser combinado. Entender essas gunas como um contínuo, do tipo, o ghee é um pouco mais untuoso do que o óleo de
de gergelim, que é um pouco mais untuoso do que o óleo de amêndoa doce, que é um pouco mais untuoso do que o óleo de girassol, semente de uva, etc. É uma forma muito mais adequada de entender do que como se fosse assim, isso é aquilo, isso é aquilo outro. É um contínuo. E é dentro desse contínuo que tem o buttermilk, que tem, de um lado, o buttermilk, que tem o ghee do outro. O leite está tudo ali. Mas a forma como você vai processando aquilo, uma guna que é extremamente adstringente do leite aparece. E aquele adstringente que vai encostar na pessoa e é leite. E o outro caso, que é o ghee, que é leite também, é uma coisa extremamente untuosa, o que vai encostar na pessoa é untuoso. E aprender a pensar o Ayurveda dessa forma permite a gente, com coisas mais simples, tipo alcaçuz, tipo a canela ela tem um viscoso ali de um lado, mas se ela estiver com uma pimenta do reino do outro lado, ela não vai ficar viscosa. E essa história assim, de começar a combinar 2, 3 ervas, ajuda a gente a ter muita capacidade terapêutica com pouca ferramenta. Bem pouca ferramenta mesmo, né? Porque eu acho que esse é o nosso principal desafio. Eu acho difícil, comprar um monte de coisa, triturar um monte de coisa, manipular um monte de coisa, entregar tudo certinho para a pessoa, depois ela nem um chá conseguir fazer. Né? Mas aprender assim, quando é que o... Todo mundo faz isso. Quando é que, assim, só para dar um exemplo bem prático, assim, que eu acho que vale. Qual é a diferença do alecrim com a erva doce e o alecrim com a erva? É nesse papo que eu estou falando. Sim. Né? Assim, é nesse nível, a gente conseguir sentir aquilo fazendo diferença da gente mesmo para conseguir aconselhar isso para outras pessoas. O terapeuta tem esse grau de investigação, digamos, científica no dia a dia. Né? Será que a água morna faz bem para você? Também não faz. Várias vezes faz. Mas e daí? Isso quebra que a água morna faz bem para todo mundo? Não, não quebra. Entende? Mas assim, verificar o Ayurveda no nosso corpo dá muita autoridade para quando a gente falar da nossa própria experiência e não só a partir do livro. E entender que a experiência da outra pessoa muitas vezes é muito diferente. Quando você fala assim, também vem muito essa imagem, né? A gente está aqui, né, no meio, né? E tem um contínuo, né? Entender essa questão das polaridades como polos opostos de um contínuo e não polos opostos de entidades separadas. Porque isso a gente vai, digamos assim, tirando desse mais do ressecante do negócio, vai botando um pouco mais untuoso ou um pouco menos. E ver quando é que, e aí eu acho que é o ponto final da nossa, digamos, aprendizado terapêutico, ver qual é o ponto onde a pessoa está com saúde. E entender que a Ayurveda não trabalha com posologia de uma maneira fechada, e sim com sinais clínicos daquilo que está sendo bom ou não para a pessoa. Né? Quais são os lakshanas adequados, quais são os lakshanas excessivos, quais são os lakshanas sinais, né? Insuficientes de um processo terapêutico. A gente aprende isso normalmente só no Panchakarma. Mas a gente tem que pensar isso quando a gente está dando terapia primária para a pessoa também. Né? Se foi mais, se foi menos em relação ao atributo. Não lembro o que são os lakshanas. Quando a gente está fazendo piretinho, por exemplo, a gente tem, eu não sei qual é a palavra do adequado. O lakshana adequado é quando a pessoa teve uma quantidade de evacuação que ela não está, digamos assim, ficando esquálida, não está ficando desidratada, e ela sente uma sensação de leveza, mas ela não fica fraca demais. Quando é que ela teve ati-lakshana? Lakshana, na ideia, digamos assim, da palavra, é sinais. Sinais que você está observando. Tá? E quando a gente está observando, está fazendo um procedimento terapêutico, por exemplo, do Duartana, a gente tem que ter muito claro até onde o Duartana está sendo benéfico para o kapha da pessoa e não está, digamos, destruindo o pito ou o vata dela. Isso é relativo. Às vezes é 5 minutos a mais, putz, o negócio, a pessoa sai dali bateada. Então, vata com cansado, tamásico, pesado. A quantidade de óleo que a gente usou. Né? Por isso que eu volto digamos assim, colocar qual é a importância da gente fazer as nossas práticas, seja de yoga, seja de meditação, qualquer coisa assim, para no momento de estar atendendo, para com a nossa clareza o suficiente para conseguir atuar nesse sentido. Então, por exemplo, é difícil. aquele baixo que a gente estava falando aqui, o cara sai pouco, Meruba, a Gi, ela me deu uma dica muito legal, que eu achei legal. Eu não sei se o pessoal consegue falar assim, se procede. Ela falou, aumenta a dose de Meruba. Talvez o intestino dele seja maior, porque ele é o kapha, grandão, não sei o que, eu mantive a mesma dose que a gente estava falando, 450, 500, até coisa um pouquinho mais, para 500. E eu aumentei, foi o que resultou. Mas às vezes não precisa mesmo 650. Eu pus Eu tive
mas aí a questão também é que você não sabe se tem o efeito de já ter feito um antes. Eu fiquei com essa dúvida. Mas eu tive uma experiência de atender uma... Ela deve ter 52 anos, só que ela tem 1,40 e poucos. E eu fiz os 40 e consegui colocar 250. E o resto vazou tudo. Eu não conseguia segurar de jeito. 40 no Snera e 250 Não, 40 de no Niruha eu fiz 450 para fazer um Niruha. E nos 200 e pouco já vazou tudo. E eu fiz o outro e falei, não, às vezes foi um dia. E aí chegou no mesmo tempo, vazou tudo de novo. Ou seja, é uma questão de intestino, é uma questão de tamanho, é uma questão de calibre, é uma questão de raça. E você chegou a passar quanto da soma? De colocação? Isso. 15 centímetros, por aí. Porque se não desce, Tem Gente, mas assim, o base, ele é um tema extremamente divergente de opiniões e versões. Assim. Qualquer lugar que você for fazer o baixo, provavelmente você vai encontrar um certo diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? O baixo é uma coisa muito complexa, porque o intestino grosso ele é um ambiente muito sensível, que nem o útero. Assim. Então, por exemplo, eu quando estava recebendo na Índia, eles me diziam que o baixo a gente tinha que receber antes da mão suar. Você já escutou essa versão alguma vez? Não. Eu escutei, eu achei fácil. Então assim, não tem nada de comer, não podia dar, o sinal clínico é que a mão não podia suar, não podia demorar 15 minutos antes de receber o baixo. Eu fui perguntar, pô, mas isso está muito diferente. Eu já não pergunto, já não falo que tipo tá errado, né? Porque eu já entendi que dependendo da empresa onde você cai, você tem que entender como é que aquilo funciona como um sistema, né? E o cara aí me aplicava o baixo quando que lá no Rio, no geral, no Niruha. Sempre de manhã cedo, né? Não, nesse caso era o de óleo. O de óleo a gente fala assim, não pode estar com a barriga muito cheia, né? Nem muito vazia. Ele falava assim, se você no momento que você põe o baixo de óleo, você tem que estar com pressão da comida em cima para que aquilo não suba demais. Mais pra baixo? Pode sair por aqui. É uma forma diferente de pensar. Curado, né? Então assim, tem muitas formas. Quando você vai vendo essa parte de baixo, mas é uma coisa extremamente complexa. O que eu acho que nessa questão, só para a gente fechar um pouco da questão da absorção, ensinar quais são os sinais de que o Niruha baixo foi inadequado. Você sabe isso de cabeça? Eu não sei todos, mas por exemplo, se a pessoa fica com muitos gases, aquilo perturbou o vata dela. Se ela ficou com muitas cólicas, aquilo perturbou o vata dela. Quais são os sinais de que aquilo foi uma quantidade muitas vezes menor? Ela sentiu vontade de evacuar alguma coisa, mas não conseguiu evacuar tudo. Então, essas lakshanas, assim, excessivo, deficiente e inapropriado, eles são muito importantes em todos os procedimentos da Ayurveda, seja um Abhyanga, seja um Shirodhara, seja o que for, não é só um Viretina que tem isso, entende? Isso é o que eu estou pensando. Mas isso passou direto? Ô, gente, olha que interessante, assim, ali nesse livro do Sebastian Polo, ele fala ali no final que várias espécies de cúrcuma têm uso medicinal. Karshur, que é o nome que se usa para deduária, né, que é essa azul, é usado para reduzir cafa e melhorar a circulação. E quem tinha perguntado de dose, que era o Paulinho, nesse livro ele também, esse livro é muito bom, né? Ele tem umas indicações de dosagem, tem... Mas é mais quente, então, para reduzir cafa. Então, achei que... Não, eu acho que olhando pela cor e pelo cheiro, vocês viram que o cheiro é mais canforado, é mais refrescante. Ela me parece boa para pita, mas aqui tem essa indicação de reduzir cafa e melhorar a circulação. E ele tem aqui no final falando assim... para um tratamento iógico que ajuda a melhorar a Biomuladhara Chakra é pegar o gengibre ou a cúrcuma fresca, né? Descascar ela e inserir no ânus, porque isso está muito relacionado ao Muladhara Chakra. Isso interessante isso, né? São coisas muito diferentes do que a gente
Mas fica com a permanência. Olha, vocês sabem que eu tive uma experiência com uma paciente que veio Tem que maneirar os procedimentos do paciente, né? Senão você vai... Não, esse tipo de coisa, gente, eu acho que a ideia é assim, só testa primeiro. uma intimidade maior, assim, uma confiança, né? um negócio assim que a gente... Mas sabe que eu tive uma experiência com uma paciente que eu dei tintura de cúrcuma. E aí ela me ligou uns dias depois. Quando ela voltou, ela falou, olha, Luciana, eu tentei tomar tintura, mas aconteceu o seguinte, eu tomei a tintura e eu fiquei extremamente deprimida. Eu nunca tinha ouvido nenhum relato de alguém tomar cúrcuma e ficar assim, né? Eu fiquei mal, fiquei melancólica, chorei e tal. E no dia seguinte eu resolvi não tomar e me senti normal. No outro dia eu tomei de novo, eu fiquei de novo, deprimida, biriri barará. E aí eu olhei pra ela e falei, olha, de repente você tava precisando chorar, ficar deprimida e tal. Mas aí tava conversando com o Gil e com o Ricardo, e aí o Gil trouxe um pouco essa coisa que ele falou no começo, né? Dessa planta do yogi, né? Dessa coisa de transformar, de transmutar, de abrir. Eu acho que o que aconteceu com ela foi um pouco isso, ela foi abertura, né? Quer dizer, ela tinha coisa ali, ela é uma pessoa que tem muita coisa guardada, e de repente aquilo ali acionou um mecanismo de abrir para ela entrar em contato com aquele emocional dela, assim, né? Foi bem interessante, assim. Mas eu não... que eu tenho com o sabor amargo é que ela traz muita clareza mental, traz muita verdade. Ela tira essa coisa que o doce traz de agrado, o amargo ele dá uma limpada mesmo, né? Isso é cafa, né? Ele cuida do cafa. Ele cuida do cafa, exatamente. O desembolsamento. Vocês têm mais alguma, assim, tô contando esse caso pra gente pensar em mais... Eu acho que é que mais será que pode ter? Assim, alongando o seu diagnóstico. A partir do momento que ela está tratando com um terapeuta que está fazendo aquilo por amor, está cuidando dessa pessoa, independente do que você receitar, aquilo já tem ação, né? Então, pro Dharma, não importa se ela ficou triste ou depressiva, é o caminho. Claro. Então é isso. É o que tem que ser. Muitas vezes falta a gente ter essa certeza, ter uma aula de estudar Raja Yoga, para virar para a pessoa e falar, você vomitou, mas havia coisas em você que você precisava ser vomitadas. O signo câncer. Então, vomita de novo. A gente estava conversando isso ontem, a gente teve que falar para alguma paciente, não, vai ficar tudo bem. Aí eu falei, nossa, essa é uma das coisas que a gente mais tem que ter clareza para falar para o paciente. Vai ficar tudo bem, calma, é isso. É assim mesmo. É isso mesmo, você precisa botar pra fora. Nossa, você precisa aquietar um pouco, nossa, você precisa chorar, nossa, você precisa... Eu levo muito em conta, na hora que o paciente passa mal com o medicamento, seja ter uma reação adversa, ou ter isso aí que também é uma reação adversa, levar em conta, assim, na produção daquele medicamento, nessa questão toda, foi tudo sádico? Não, foi. Então não tem nada que esteja acontecendo ali que não deveria estar acontecendo. E mexe com a entropia da pessoa. Você não está colocando essa depressão ali. Então, claro, ela só liberou, né? Que essa tintura não é isso que fez isso com você. E então, se é isso, então vamos pôr um brame junto aqui na tintura, pronto. Se está dando depressão porque está agindo no tecido mental, então agora eu vou agir mesmo no tecido mental e ainda vou botar um brame aqui. Eu sou muito a favor desse, eu sou meio Shiva para isso. Então eu sou muito a favor desse Shiva, assim, de não, é para fazer, vamos fazer então. E nesse sentido a gente não tem esse olhar também alopático de querer tampar um sintoma. Parece claro, não, vamos lidar com o sintoma, Não, tá tudo bem. Qual o problema? Você tá encontrando, é um jeito de você se encontrar no caminho, a gente passa por percalços e não precisa ser tudo assim, gostosinho. É muito importante para o paciente ele estar ali porque ele quer. Então, assim, eu aprendi isso no curso que eu fiz fora e eu tive uma aula de uma semana de um terapeuta de Ayurveda. O cara não era muito bom, mas ele era muito comercial. E ele falou assim, sempre que o seu paciente sentar na sua frente, você olha no olho dele e pergunta, o que te traz até aqui? A partir daquele momento, ele está impondo o Dharma dele na consulta. Então, o que ele disser para você é o objetivo. A partir daquilo, você começa a trabalhar. Então, é sempre uma forma só de mediar a sua ama. A ama é sua. Eu vou só tirar ela daí para você. E o foco, eu costumo dizer assim, as pessoas esquecem isso. A gente mesmo como terapeuta, eu fiquei muito tempo esquecendo isso. Aí um dia eu lembrei. O foco nunca é
no Prakriti, ou no Vikriti, foca no ser. O ser habita um Prakriti, habita um Vikriti, habita uma Deva Shakti, habita um corpo. A gente quer curar o corpo para o ser poder aparecer. Enquanto o corpo não está curado, ele ofusca o ser. Então a gente precisa dar essa visão para o paciente, que é o dharma dele passar por aquilo, para que ele chegue e possa um dia deitar na cama e dizer assim, não, é isso mesmo, só quero continuar meu caminho. Nesse sentido que você está trazendo, acho que tem uma coisa como terapeutas, né, de ir treinando essa sensibilidade, esse olhar, porque tem, na psicoterapia a gente fala, qual que é a demanda explícita, ele chega lá, ó, e qual que é a demanda implícita, e daí a gente precisa ter muita sensibilidade para sacar, tá, o discurso está aqui, mas a demanda implícita está ali. Então você pode ajudar a trabalhar, mesmo que num nível mais invisível, você já faz um projeto terapêutico, olhando ali, ó, aqui agora talvez vai ter essas... Saber certo que a ali na frente eu sei que eu quero... disfarçando, Não, e você vê, com essa paciente mesmo é interessante, porque... Será que foi a cúrcuma? Não. Foi o simples fato dela ter feito alguma coisa por ela mesma. Que de repente fez ela entrar em contato com o que ela precisava. Eu não acho que foi a cúrcuma que fez ela ficar, né? Que assim, que acionou. Mas assim, talvez é isso. Ela começou uma dieta, ela tomou um negócio, ela foi lá na clínica, ela sentou numa sala, ela recebeu um pouco de massagem. Aquilo mexeu com ela liberou aquilo para poder entrar em contato. Mas isso que o Edson falou de fazer a pessoa tomar responsabilidade pelo que ela quer do terapeuta. É muito importante. É muito importante, porque às vezes a gente quer dar mais do que aquilo que ela vem buscar. E isso não é legal. E às vezes a gente quer dar mais do que a gente tem, né, Mar? Você invade a pessoa. Ela se desconecta, fala, isso não é pra mim, não é isso, é muita coisa. Não, aqui é um pouquinho. Agora. E é um tipo de violação também. Você vai entrar no campo do outro, né? No espaço do outro, que não é preparado ainda. Mas aí você tem que olhar qual a demanda dele. Sim, você pode ir aos poucos, muito sutilmente mostrando outras coisas, né? E aí você chega numa barreira. A decisão do paciente de continuar ou não é você explicitar aquela dinâmica e aí ele vai decidir. Se uma ajuda for o paciente, por exemplo, como canal também, desenvolver ele como canal antes. Eu vi o Thiago, ouvi vocês falarem aí de, por exemplo, no remédio que o cara misturou e nem era para aquilo, mas acabou curando. Então, a Ayurveda tem muito de energia também colocada enquanto terapeuta como canal, que é o canal que você falou que está aberto, né? Se o cliente não tem esse canal, por exemplo, o cliente da Marina que ela estava cortando aí é um cara que não acredita em nada, ele vai lá porque tem dinheiro, paga e quer ficar bem. Mas o cara não acreditando em nada, talvez não seja por isso, ou ele não estando conectado, não abrir o canal dele, não pode ser por isso que ele não tem efeito nele. Imagina que esse cara, antes desse tratamento, por exemplo, esse cara, outro cliente qualquer, um paciente, você coloca ele fazendo uma aula de yoga, ensina alguma coisa de meditação, você não vai, de certa forma, ajustar o canal daquela pessoa para ela receber aquilo e fazer muito mais efeito? Faz sentido isso aí? Quem medita tem uma resposta da medicação 5 vezes melhor. Então, a ama, a toxina, sabe o que o Gil falou? Que o terapeuta às vezes tem aquela ímpeto de ansiedade de logo já dar um diagnóstico muito cedo. Por que não às vezes tentar acompanhar o cliente um pouquinho mais tarde, trazê-lo para dentro, você precisa fazer isso, abrir o canal do cara e depois pá, bater ali a música, não? Tem uma amiga médica também que ela fez vários estudos de Ayurveda e tal, e ela achou uma coisa bastante interessante de uma das idas para a Índia. Ela falou que ela foi fazer um estudo, não sei dizer qual é agora, mas que lá ela chegou assim. O primeiro tratamento era o do Artana, Vata, Pitta, Kapha, com ervas de limpeza, limpezas energéticas. Então, é mais ou menos o que o Gil estava falando com o açafrão e tal, de limpar primeiro, preparar primeiro, porque tem muita coisa encoberta. Não, eu não vou aceitar, mas a partir do momento que limpa primeiro, aí eu começo a ter um outro olhar. Aí às vezes eu começo a aceitar. Então às vezes a gente quer oferecer muita coisa e às vezes não doar um banho de 7 ervas. Ou gacha, né? Abre a visão. E às vezes assim, eu falo, porque eu não uso, né? Tô querendo aprender, eu não uso ervas como vocês, né? Eu não tenho isso de qual é a posologia, eu posso até estudar, entendeu? Mas pra mim eu ainda tô engatinhando pra chegar ali.
Então, para mim, a relação é algo que é muito forte. Então, eu acho que muitas vezes esse sentido de limpeza, eu canto. Em alguns momentos, baixa lá, tô ali antes do Shirodara, abriu outra coisa. E não é que eu tô cantando mantra. Às vezes ali, uma canção que canta para as parteiras, para a mulher nascer. É isso, precisava nascer aquele lá. E foi essa música. Ou às vezes é um toque. Também, acho que tem a limpeza, tem o quanto que. Mas é muito a gente se conectar num nível energético na relação. Porque tem muito. Né, eu acredito muito na força. Tem várias pesquisas. Hoje tem um psiquiatra, o Genovino Ferri, que estava aqui recentemente, e ele trouxe isso de um jeito muito legal. Ele falou: olha, as pesquisas hoje mostrando assim, pesquisa com paciente, fazendo os actings da vegetoterapia, os que, enfim, estavam tomando algum medicamento antidepressivo, os sem tomar, mas, enfim, dando só placebo, e outro avaliando só a relação. Só o contato, enfim, a produção ali de serotonina na relação. E chegava nos mesmos níveis, assim, de você olhar assim, o desenvolvimento da relação, através do desenvolvimento da relação, como que esses pacientes conseguiam sair desse processo depressivo, talvez não tão rapidamente como o medicamento, mas a longo prazo chegavam numa mesma estabilidade. E é isso, através só da intenção, muitas vezes na intenção. Então acho que antes de mais nada, não voltando olhando o estudo das plantas, mas acho que é muito importante a gente olhar não só o diagnóstico, mas qual é a relação que eu faço? Então, o que te traz aqui? Tá bom, e eu como terapeuta, como é que eu recebo isso? Porque daí é a tal da contra-transferência. Como é que eu recebo essa demanda do outro? Aonde que ela vem em mim? Eu dou conta disso? Me dá medo, me dá segurança, me dá vontade de dar pena, dá vontade de cuidar do outro. É muito importante a gente avaliar esse lugar como terapeuta, porque senão a gente pode prescrever muito mais. Se tá dando pena do paciente, provavelmente ele pegou em algum lugar teu, em algum histórico teu, que às vezes vai querer virar pai, mãe, avó, vai fazer tudo por ele, e vai querer fazer pelo paciente, vai se frustrar porque ele não conseguiu tomar o chá, porque ele não conseguiu, enfim, se alimentar direito. Então eu acho bem importante a gente olhar também qual que é a nossa postura, uma postura, né, sempre eu não sei, de cuidado, assim, mas pela minha formação ser mais contaminada, a gente tem muita frustração de não curar. Então, eu ouvi alguns falarem também isso, da frustração. O Rudolf Steiner, quando eu estudei antroposofia, me salvou disso, porque ele dizia: o pedagogo cura, o terapeuta educa. Então, assim, o nosso papel aqui é de tentar transformar o autoconhecimento para a longevidade. É o inverso mesmo. O pedagogo é que é capaz de curar, que aí o ser, vamos dizer, vai crescer na sua potencialidade sadia. Sim. Nós já pegamos meio estragadinho, então a gente vai, já tentando a autoeducação, promover, seduzir para a autoeducação, para uma longevidade, para a iluminação, para esse ser usar o potencial de 100 anos dele plenamente. E nós também, Claro que a gente está aqui para nós também. Mas eu acho que, assim, ontem eu estava tendo uma conversa com uma amiga que faz um estudo de plantas xamânicas e de uso em um sentido que a planta acesse o espírito. E o Ayurveda ele sempre teve essa característica, da planta acessar o espírito. E eu acho que se o objetivo do terapeuta é trabalhar a planta para acessar o nível da consciência, eu acho que a gente está no mesmo trabalho, ele não se diferencia de uso de planta e uso da relação. E aí o trabalho pode se tornar muito mais potente. Esse psiquiatra que você citou, ele chegou a usar o termo dinamismo para justificar essa intenção de curar já sendo terapêutica? Não usou esse termo. Eu ouvi falar disso, mas eu pesquisei e não achei. Mas era a proposta da menina de fazer um trabalho comparando, mais ou menos como você falou, quando a intencionalidade já produz efeito palpável, mensurável, dentro desse viés aí acadêmico, Mas já está no máximo.
Dentro da Olha pra fora. Tá todo encalorado, tá todo mundo encalorado. O nosso pensamento assim, ocidental é o Maslow produziu, né? Primeiro a sobrevivência, depois aí faz tudo, e por último lá a parte espiritual. E eu gostei do que você falou, porque eu já venho ouvindo alguns palestras assim, que falam assim, não, peraí, vai logo direto lá que o resto é abundância divina, o resto se resolve. E a gente tem visto uma geração, eu tô com 49, mas tem uma moçadinha de 20 e poucos que está completamente fora do sistema e vivendo de forma abundante, linda e saudável. Coisa que na minha época, assim, faz concurso, tem a 13º, né? É uma marra, assim, uma coisa esquisita de insegurança. A gente não confia nessa consciência. Nessa prosperidade. E nessa aí, prosperidade. poder acessar através da natureza, da própria consciência criadora e com as plantas, pensei, isso é abençoado mesmo. É abençoado mesmo. Nossa, mas... Pessoal, vou pedir um favor para vocês. Eu trouxe umas mudas de Gurut. Se ainda tem, elas estão ali. E eu não vou levar de volta. Ai, eu quero. Eu quero. Ô, gente, eu separei aqui também as cúrcumas, quem quiser plantar. Só para concluir, eu dei os produtos para todo mundo e assim, é muito válida a opinião de vocês. Sabe, é muito válido. Muito válido. Tem ainda? Não, Fraquinha? Eu acho que tem, se não tiver o kit, a gente faz um para vocês, tá bom? Aí, o que eu ia pedir? Usem, e se der, use um pouquinho de cada coisa hoje, entre hoje e amanhã, e digam depois. Porque além de vocês dizerem que é bom, quem me disser o que é ruim é a melhor coisa possível que eu poderia ouvir de alguém. Eu estou fazendo isso pra gente. Deixa eu ver se ainda tem muito de Eu só trouxe um monte de muda de centena asiática, elas tomaram um solzinho lá que não podia ter tomado, elas deram uma secada, mas não tem problema. Porque colocar na terra, aquilo brota de novo. A centelha não tem nenhuma volta. As paribarobas, eu já não sei. A primeira vez que estou fazendo muda, não sei se elas vêm pra frente ou não, vocês me falam, tem que pegar. Eu queria sugerir pra gente iniciar o estudo da babosa. E tá acabando? Olha só, eu trouxe semente